Boa noite, meu nome é Edivan Costa dos Santos, sou estudante de Engenharia Mecânica pela Universidade de Santa Amaro, a Unisa, e hoje estou cursando o 11º módulo. Tem uma disciplina chamada Projeto de Fabricação Mecânica, onde visa a construção de um protótipo, tá, relacionado a determinada atividade de uma empresa, indústria. E o meu projeto foi selecionado através da minha necessidade. Eu tenho uma pequena oficina, certo? E eu vi a minha necessidade de ter uma prensa hidráulica. Por isso eu escolhi esse tema e vou apresentar um pouco do que eu fiz, no caso, para esse projeto, que chama Projeto de Construção de uma Prensa Hidráulica de Baixo Custo, utilizando um macaco hidráulico para a aplicação de um processo de prensagem. A minha introdução é baseada na mecanização dos processos produtivos, que tem um papel fundamental no aumento da eficiência, da segurança e da qualidade em diferentes ambientes de trabalho. Equipamentos capazes de aplicar forças elevadas de forma controlada, amplamente utilizado em processos industriais e artesanais, que envolve a compressão, moldagem e conformação de materiais. Esse equipamento destaca-se as prensas hidráulicas, amplamente utilizado em oficinas mecânicas, indústrias e ambientes de manutenção para a realização de atividades que exigem grandes forças mecânicas, como prensagem, montagem e ajuste de componentes. Nesse contexto, o desenvolvimento de soluções tecnológicas de baixo custo torna uma alternativa viável para melhorar as condições de trabalho e a produtividade. E uma dessas soluções consiste na adaptação do macaco hidráulico automotivo para a construção de uma prensa hidráulica artesanal. Diante disso, o presente projeto propõe o desenvolvimento e também a construção de uma prensa hidráulica adaptada, utilizando o macaco automotivo como um mecanismo de força. O equipamento será destinado à utilização de operações de prensagem e ambientes de trabalho, contribuindo para melhor eficiência produtiva, reduzir esforço físico e aumentar a segurança nas atividades operacionais. Daí surge a seguinte problemática de pesquisa. Os equipamentos de prensagem são amplamente utilizados em diversos processos industriais e mecânicos. Entretanto, muitas oficinas e ambientes de produção têm dificuldade para adquirir essas prensas hidráulicas industriais devido ao alto custo. A ausência de equipamentos adequados pode resultar em processos menos eficientes, maior esforço físico por parte dos trabalhadores e menor precisão na execução das atividades de prensagem. Diante disso, surge a seguinte questão de pesquisa: como o desenvolvimento de uma prensa hidráulica de baixo custo, construída a partir da adaptação de um macaco automotivo, pode contribuir para melhorar a eficiência produtiva e reduzir o esforço físico do operador, e ainda aumentar a segurança em operação de prensagem no ambiente de trabalho. Diante disso tudo, surge a minha hipótese, que ela parte de uma construção de uma prensa hidráulica adaptada utilizando o macaco hidráulico automotivo, que pode melhorar significativamente o processo de prensagem em ambientes de trabalho, proporcionando maior eficiência operacional, redução do esforço físico do trabalhador, maior controle de adaptação à força aplicada, melhoria de condições de segurança e durante a operação. O meu objetivo com isso, o meu objetivo geral é desenvolver e construir uma prensa hidráulica de baixo custo utilizando macaco hidráulico automotivo, com aplicação e a operação de prensagem no ambiente de trabalho. E logo em seguida vem o meu objetivo específico, que é estudar o funcionamento da prensa hidráulica e seus princípios mecânicos, analisar o princípio físico de pressão hidráulica aplicado no macaco hidráulico, projetar a estrutura metálica, selecionar os materiais adequados para a construção do equipamento, construir a prensa hidráulica utilizando as técnicas de fabricação mecânica, realizando testes de funcionamento e avaliação da eficiência da prensa. A minha justificativa seria uma busca por soluções tecnológicas mais acessíveis e cada vez mais relevantes,
em ambientes que operam com recursos limitados. Nesse contexto, o desenvolvimento de equipamento adaptado pode representar uma alternativa eficiente para melhorar a produtividade e as condições de trabalho. A utilização do macaco hidráulico automotivo no mecanismo de força apresenta-se como uma alternativa viável, pois ele é um dispositivo que realmente é acessível e possui uma capacidade de gerar força significativa no meio, por meio do princípio da pressão hidráulica. Assim, a construção de uma prensa hidráulica adaptada pode contribuir para melhorar a eficiência e operação de prensagem, reduzir o esforço do trabalhador, aumentar a segurança e reduzir custos. Além disso, ele possibilita o desenvolvimento de um projeto e a aplicação prática no conhecimento de mecânica, física e engenharia, estimulando a inovação tecnológica e a solução de problemas técnicos. A fundamentação teórica é o princípio da pressão hidráulica. O funcionamento das prensas hidráulicas baseia-se no princípio de Pascal, que é formulado pelo cientista francês Pascal no século XVII. Esse princípio estabelece que, quando uma pressão hidráulica é aplicada a um fluido incompressível, confirmado com um recipiente, essa pressão é transmitida igualmente em todas as direções. Esse princípio permite a amplificação da força em sistemas mecânicos e hidráulicos, possibilitando uma pequena força aplicada em um pistão que resulta em uma força maior do que o pistão maior de uma área. Esse princípio é amplamente utilizado em equipamentos como prensa hidráulica, macacos hidráulicos, sistema de freios automotivos e equipamentos industriais. O funcionamento do macaco hidráulico é um dispositivo utilizado para elevar e comprimir cargas pesadas, por meio de uma aplicação de uma força chamada hidráulico. E de acordo com esse sistema, que são amplamente utilizados em engenharia mecânica devido à sua eficiência, a transmissão de força ela facilita o controle operacional. E quando o operador aciona uma alavanca com um pistão pressurizado, o fluido hidráulico ele é transmitido essa pressão para outro pistão, resultando na aplicação de força aplicada. Também as prensas hidráulicas são utilizadas em diversas atividades industriais, tais como montagem de componentes mecânicos, conformações de materiais, de metais, prensagem de peças, compactação de materiais e manutenção de equipamentos. Então, diante disso, eu vou apresentar o dimensionamento da força de uma prensa. A força de um sistema hidráulico pode ser calculada em relação entre pressão, área, que forma uma equação. Ou seja, pressão hidráulica, força aplicada e a área do pistão. Tipo, por exemplo, eu iria utilizar um macaco de 3 toneladas, ou seja, 3.000 quilos. A cada 1 tonelada eu tenho 1.000 quilos. Se eu converter esses 3.000 quilos para Newton força, eu vou ter basicamente 20, numa carga aplicada de 3.000 quilos vezes 9,8, eu vou ter uma carga de 29,4 kN de força, sendo suficiente para diversas operações de prensagem de oficinas mecânicas. A minha metodologia será classificada como aplicada e experimental, pois ela busca desenvolver uma solução prática para a necessidade existente no ambiente de trabalho. Esse desenvolvimento ocorrerá nas seguintes etapas. Primeiro, a pesquisa bibliográfica, que é consulta de livros, artigos científicos sobre sistemas hidráulicos e prensa. Planejamento do projeto, elaboração de um desenho estrutural da prensa, consideração de resistência mecânica, posicionamento do macaco hidráulico e área de prensagem. A seleção de materiais, que os materiais previstos vai ser perfil tubular, cantoneiras, macaco hidráulico, parafuso sextavado, molas ecoloidais, chapa de aço 1045, tinta, primer, que é para poder fazer um acabamento dentro do projeto especificado. Tá? A construção do equipamento
vai acarretar em algumas etapas, como corte de peças metálicas, soldagem da estrutura, instalação do macaco hidráulico, montagem da base da prensagem, testes e avaliações que serão realizados para desenvolver, para fazer com que a prensa desenvolva de forma eficiente e eficaz, para que ela tenha um desempenho bem avaliado, certo? E tem todo um cronograma proposto que vai desde o início do dia 23 do mês 2, mês de fevereiro, até a realização do projeto total, que vai ser finalizado no dia 24/3 de 2026. Esse planejamento ele define o tema e os objetivos do projeto, estabelecido a aplicação de prensa hidráulica, a delimitação dos requisitos principais, que é resistência, funcionalidade e custo, certo? Pesquisa e concepção, o dimensionamento, e aí cada etapa vai ser de acordo com o cronograma proposto. Temos a fabricação, que é os cortes de materiais metálicos, preparação das peças, montagem da estrutura, a execução de soldagem. Também temos a verificação de alinhamento e rigidez da estrutura, no caso. Os ajustes mecânicos, que como a solda sempre dá um repuxo no material, então depois de fabricado o equipamento, temos todo um processo para poder fazer as avaliações sobre diferentes condições de carga e correção nas falhas identificadas. E essas correções é feita depois mesmo do equipamento todo pronto, porque daí vem a questão do acabamento, que é para fazer com que a máquina opere de forma correta. E o meu intuito aqui com esse projeto não fica só limitado à questão da operação, mas também da segurança do equipamento e do trabalhador, porque a construção de uma prensa ela deverá considerar os princípios básicos, que é estabelecido pela ANR 12, que é segurança do trabalho de máquinas e equipamentos, que ela garante a estabilidade estrutural, alinhamento do sistema hidráulico, fixação adequada do macaco, a área de trabalho para a operação, medidas que serão necessárias e fundamentais para evitar risco durante a utilização do equipamento. Diante de tudo isso, espero alcançar os resultados esperados, que se espera o desenvolvimento da prensa hidráulica, que proporcione uma eficiência e operação de prensagem, redução do esforço físico do operador, maior controle da aplicação da força, melhoria do sistema de condições de trabalho no ambiente. E além disso, o equipamento ele pode servir como um modelo de soluções tecnológicas de baixo custo aplicável em diferentes contextos produtivos. Diante disso, eu encerro o meu projeto, e utilizando algumas referências como Xavieres e Callister, certo? Que é a tecnologia mecânica e ciência de engenharia de materiais. Espero que vocês possam ter compreendido todo o meu processo e que esse equipamento venha para beneficiar não só a mim, mas outras pessoas que também têm essa necessidade. E é isso. Obrigado. Bom, agora eu irei deixar um vídeo relacionado ao meu trabalho, mostrando o funcionamento da prensa, tá? A qualidade, a segurança e o resultado esperado e satisfatório do projeto, tá? Projeto que visa a construção de uma prensa hidráulica de baixo custo, utilizando macaco hidráulico para aplicação de processo de prensagem.